Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 156, de 180. Segundo agimos. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou o pior, conforme o rumo que lhes traça. Queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Azedume corta o impulso da generosidade, aniquilando boas obras no nascedouro. Irritação abate as forças da alma, trazendo a exaustão prematura. Mágoa anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Desespero queima o solo do ideal, exterminando a sementeira do bem. Se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Todos dependemos uns dos outros na desincumbência dos compromissos que nos competem. A vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós, segundo agimos. Em vista disso, para a execução de tarefa que nos cabe, quantos caminham ao nosso lado, apenas colaboram conosco na pauta de nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo no tanto e na espécie daquilo ou disso que venha a receber. Querido amigo, querida amiga, eis aqui uma lição que parece muito simples, mas que nós temos que treinar esta lição durante todos os nossos dias, para que nós não sejamos pegos na invigilância. Como bem disse Jesus, orai e vigiai. Ou talvez, melhor, vigiai e orai. Ora cedo e à noite, porém vigia sempre. Esta passagem, que tem o título dado por Emmanuel de Segundo Agimos, ele utilizou a passagem evangélica que foi anotada por Paulo de Tarso quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 1, que ele disse para o povo de Corinto: mas deliberei isso comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Então o que Paulo estava dizendo é que ele pensou consigo mesmo: eu não devo ir mais visitar, não é, as igrejas quando eu estiver triste. Olha que coisa maravilhosa. Por quê?
porque isso contaminava os outros. Ou melhor, a tristeza, ela contamina, e outras coisas mais. E Emmanuel vai nos dar aqui, então, um relato de tudo aquilo que muitas vezes fazemos e nós não nos preocupamos com isto. Então Emmanuel já começa dizendo, cautela com a tristeza. Então que nós temos que ter uma cautela muito grande com a tristeza. Tristeza de quem? Nossa. Não é do outro, nossa. Então ele diz, cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Então, se nós deixarmos a tristeza tomar conta de nós, ela pode converter numa labareda de angústia no nosso coração. Ele continua dizendo, sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou pior, conforme o rumo que se lhes traça. Então ele está afirmando que sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução que nós fazemos com o outro, para melhor ou pior. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, para que nós não passemos para o outro um sentimento de angústia e outro tipo de sentimento menor, não é? Que nós não passemos isso para o outro, que nós temos esse sentimento e tem um agente magnético nisso. Às vezes a gente fala as coisas achando que aquilo não tem muita importância. Tem muita importância. Nós temos que tomar muito cuidado. É o que ele diz, sentimentos, que são nossos pensamentos, ideias, palavras e atitudes. Que nós tomemos muito cuidado com isto, para que nós não possamos induzir outras criaturas para o mal. E como se não bastasse, Emmanuel continua dizendo, queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Olha, então aquela pessoa queixosa, ela enfraquece o otimismo dela, porque ela está falando para ela mesma, não é? O ouvido mais perto da boca da criatura é o dela. Então aquilo gera desconfiança e perturbação. Ela passa a ficar perturbada. Azedume corta o impulso da generosidade, aniquilando boas obras no nascedouro. Então a pessoa azeda, aquela que tudo está ruim para ela corta o impulso da generosidade. Isto é, ela não é generosa, porque ela é azeda. E aniquila as boas obras do nascedouro. Ou seja, às vezes ela tem até um princípio de fazer algo de bom para o outro, mas ela corta ali no princípio, não é? O azedume. Irritação abate as forças da alma, trazendo a exaustão prematura. Então a pessoa irritadiça, não é? Ela abate as forças da alma e trazendo uma exaustão prematura. Por quê? Porque a pessoa irritadiça, ela acaba jogando para fora, desperdiçando uma energia vital dela mesma. Por isso que ela tem exaustão prematura. Todo o alimento que ela come se transforma em energia. E ela gasta essa energia de forma prematura. E ela se sente o quê? Exausta, cansativa, né? Ela sem forças, não é? Continua dizendo Emmanuel, mágoa anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Uma coisa muito ruim a mágoa. Não guarde mágoa de ninguém. Veja bem, a mágoa anula a esperança no porvir, não é?
arrasando possibilidades de trabalho. Então, quem mantém a mágoa cria uma névoa negativa em torno dela. Continua dizendo: desespero queima o solo do ideal, exterminando a sementeira do bem. Então, a pessoa que entra em desespero, por que entra em desespero? Porque não tem a paz no coração. Por quê? Porque não tem Jesus no coração, porque não faz as suas orações, não procura fazer o bem. Então ela entra em desespero, não é? Então, lembrando que ele queima o solo do ideal, exterminando a sementeira do bem. Então a pessoa que está desesperada, o bem está muito longe dela. Aí Emmanuel agora começa a dar a receita. Veja bem, se aspiras a construir, ou seja, se você deseja construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Então, se você pretende, se aspiras construir, você tem que plantar a benevolência, ser bondoso com as pessoas, com você também. A serenidade. Então você tem que ser uma pessoa serena. Procurar saber como fazer isto. Entendimento. Procurar entender os outros. E abnegação. Ser abnegado na própria alma. Emmanuel diz ainda: todos dependemos uns dos outros. Então nós não estamos sozinhos. Nós não podemos viver sozinhos. Então todos nós dependemos uns dos outros, na desincumbência dos compromissos que nos competem. Então, nós dependemos sempre dos outros para que nós possamos fazer aquilo que nos compete. Ninguém faz sozinho nada, não é? Continuo dizendo, a vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós, segundo agimos. Então veja bem, a vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós segundo agimos. Então vamos falar sobre outras palavras. Então a vida, nossa vida, como é que está a nossa vida? Depende do que nós estamos fazendo para o outro. Que é exatamente o que ele está falando assim, olha, a vida, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós, segundo agimos. Então, se você age com benevolência, o outro traz benevolência. Se você age com mal educado, ele reage também. Se você age com maledicência, ele também reage também com maledicência. Perceberam? É simples. Mas como é dura nós entendermos isso e fazermos isso. Não é? Então nós temos que tomar cuidado. Cuidado com o que nós pensamos, com o que nós falamos, com o que nós obramos, não é? Por quê? Porque tudo isto interfere na nossa vida. Tudo que nós contribuímos para o universo, aquilo volta para nós. Se nós praticamos amizade, a amizade volta. Se nós praticamos a delinquência volta para nós. Por isto que ele diz, em vista disso, para a execução da tarefa que nos cabe, quantos caminham ao nosso lado apenas colaboram conosco na pauta de nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo, no tanto e na espécie daquilo ou disso que venha a receber. Então, aqueles que estão caminhando conosco, na execução da tarefa que nos cabe, eles caminham conosco, eles colaboram conosco, na pauta do nosso auxílio. Ou seja, naquilo que nós auxiliamos, eles nos auxiliam. Então, aquilo que nós dermos, eles nos darão de volta. Se nós dermos amor, eles nos darão amor. Tanto na espécie quanto
naquilo que vem a receber, isto é, na espécie e na quantidade. Simples assim. Simples assim. Meu querido, minha querida, que você possa refletir sobre essa lição. E todos os dias você lembrar dela. Todos os dias. Para que você não saia de casa da tristeza. Que você não atenda um telefone na tristeza. Que você seja grata às pessoas. Mesmo aquelas pessoas rudes. Por quê? Porque ela está te ensinando que você não deve ser rude. Na verdade, todos somos alunos e professores. Então, perceba bem se você não está tendo sentimentos, ideias, palavras e atitudes negativas. A queixa, o azedume, irritação, mágoa, desespero, enfim, maledicência, tudo isto. Se você passar para as pessoas, é exatamente o que vai ser recebido de volta. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.